Só uma Oi, interrupção. Que dia que a gente volta, então? dia, vai ser dia 17, Obrigada. né? Então, hoje nós estamos, é o nosso 11º encontro, né, décimo encontro da leitura desse livro, né, nós estamos com 151 encontros ao todo, né, desde que nós começamos lá em 2020, né, com a época da pandemia, né, na realidade era para juntar o grupo 19 que ainda estava começando, né? Então foi para dar aquele apoio naquela época mais complexa, né? Também de trazer, né, um pouco da antroposofia naqueles momentos difíceis. Então aí já temos 151 encontros no total, né? Nesse nosso grupo de sábado, né? Tem outros grupos também. Então, nós estamos dando aí a continuidade a esse livro Desvendando o Crescimento, e só lembrando, então, que nós vamos mais um sábado agora, né? Vamos até o dia 13. Depois faremos uma pausa de 4 semanas e retornaremos dia 17 de agosto, então. Eu vou começar aqui fazendo um verso, depois a Eliane vai nos ajudar aqui, vai fazendo a leitura para nós, né? O verso é desse livro Poemas e Pensamentos. Autoconhecimento verdadeiro só é concedido ao homem quando ele desenvolve afetuoso interesse pelos outros. Conhecimento verdadeiro do mundo, o homem só o alcança quando procura compreender seu próprio ser. Niene, Cara, podemos então começar. começar. Capítulo 4. A criança entre a troca dos dentes e a puberdade. Uma breve caracterização da criança no primeiro ano escolar deve preceder a descrição deste segundo CT. A situação psicológica da criança em seu sétimo ano de vida resulta do esquema ao lado. Em sua atividade pensante, a criança se encontra na última fase de uma evolução iniciada no segundo ano de vida, fazendo com que ela denomine e associe o mundo exterior. Representações abstratas ainda lhe são totalmente alheias. Quanto ao desenvolvimento de seu sentir, a criança ainda se encontra na fase da fantasia criativa. Trata-se daquela fase em que, para a vida dos sentimentos, o mundo está encoberto pelo véu benfazejo das próprias forças da fantasia. Todo o conjunto ganha uma nota de realismo pela vida volitiva que se inicia com o estabelecimento de metas próprias no mundo exterior. Mesmo assim, a vida volitiva desperta, primeiramente, na esfera das cobiças. As primeiras estipulações de metas são sempre uma tentativa de realizar determinados desejos. A região da vontade baseada em cobiças ainda está estreitamente ligada à esfera vital da criança. Tudo isso implica em sua total falta de maturidade para receber ideias abstratas e assimilá-las em árduas aulas escolares. Todavia, existe uma diferença fundamental entre o primeiro ano e o jardim de infância. Este se baseia exclusivamente no elemento lúdico, ao passo que aquele considera também a vontade desperta. A diferença se evidencia, porém, somente em nuances. A criança deve ser cuidadosamente conduzida de um período para o outro. Não se deve interromper subitamente a fantasia criativa e o elemento lúdico rítmico. Isso seria praticamente impossível caso se observassem os currículos oficiais.
A metamorfose dessas forças anímicas constitui um problema tão importante que mais tarde lhe dedicaremos um capítulo à parte. Por ora, não interromperemos a descrição, continuando a acompanhar o caminho infantil. A criança dos 7 aos 9 anos, a primeira metamorfose do pensar. Somente ao terminar o 7º ano de vida é que a criança penetra inteiramente na nova fase da vida. O corpo realizou a transformação revolucionária da figura pré-escolar para a da criança escolar. No período de transição, foram as pernas que primeiro começaram a crescer. A criança tornou-se mais ágil. Em seguida, o tronco se modificou. Chegados 7 anos, o rosto começa a passar por mudanças intensivas, que não ocorrem apenas na forma. A transformação resulta de um crescimento maior da mandíbula, cujo ritmo acompanha o das pernas. Sendo assim, a mandíbula se projeta para a frente e os lábios superior e inferior vêm a encontrar-se, ao passo que antes o superior ainda protuberava. O crescimento na parte inferior do rosto altera também as proporções da parte facial do crânio, em benefício do rosto. As órbitas diminuíram em proporção. Conforme mencionamos, não foi apenas a forma do rosto que se modificou. Ao redor dos 7 anos, houve uma mudança em sua expressão, refletindo uma importante metamorfose da vida interior, que após os 7 anos se realiza no pensar. Já foi dito que a criança pré-escolar está totalmente aberta ao mundo ambiente. Ela se assemelha a um grande órgão sensorial aberto, absorvendo tudo de seu mundo ambiente e incorporando-o pela imitação. Isso se exprime fisionimicamente, pelo olhar franco, dirigido confiantemente ao mundo, e pela boca não totalmente fechada, sempre disposta ao riso ou ao choro. A criança de 7 anos oferece uma imagem totalmente diversa. Seus olhos se dirigem ao mundo cheio de expectativa. A boca está fechada. Existe uma parede entre o mundo interior e o exterior. Uma soleira que deve ser transposta caso alguém queira penetrar de fora em seu mundo interior. Esse mundo interior próprio tornou-se um âmbito fechado e redondo, no qual ela começa a sentir-se em casa. Ele se tornou a base operacional de cujo âmbito a criança reconhece o mundo exterior e suporta os abalos produzidos por ele. O pensar não se restringe mais a captar o mundo percebido com uma conotação de cobiça e associar às percepções. Ele começa a abrir as asas para planar em seu próprio elemento. Adquire a capacidade de desenvolver seu caráter pictórico. Em outras palavras, a criança passa da percepção à imagem conceitual. Essa vida em imagens conceituais é muito pronunciada justamente nos primeiros anos desse segundo período da vida. Elas se coadunam num universo fechado que só será abalado na puberdade. Esse mundo infantil é algo maravilhosamente real e irreal. Nele tem espaço todos os elementos do mundo exterior, aprendido no período precedente. Porém, sua ordem, sua combinação e, em particular, sua avaliação
são novas e específicas da criança nessa faixa etária. A atividade interior desenvolve-se pela constituição de imagens e representações mentais. As imagens ainda são pouco definidas, são móveis, transformando-se e atuando como os personagens de uma peça de teatro. É possível compará-las aos devaneios do adulto, onde a fantasia e os desejos brincam com as representações do mundo próprio, isolado da realidade ambiente. O caráter típico do pensar dessa idade prolonga-se nos devaneios da vida posterior, podendo levar a perdas de tempo e a perversidades, mas também a uma vida poética, em que se vivencia algo mais real do que no raciocínio prosaico. Se conhecemos nossos devaneios, também podemos compreender a criança dessa idade e ajudá-la, dando-lhe o alimento correto nos 3 primeiros anos escolares. Nós deveríamos efetivamente ser poetas. Em sua primeira fase da vida, a criança era inteiramente um órgão sensorial, entregue ao que acontecia ao seu redor. Ela imitava esse mundo, aprendendo assim a integrar-se à comunidade. Na segunda fase, depois dos 7 anos, ela está principalmente aberta ao que se diz em seu ambiente. Quer que lhe contem o que existe no mundo, qual o seu uso e sua função. Sente-se atraída pelas pessoas que pintam em palavras imagens conceituais e cuja voz, acariciante e enaltecedora, é capaz de narrar uma história verdadeiramente bela. Já mencionamos antes a relação entre a fala e o pensar. Na primeira fase, a criança conquistou a linguagem propriamente dita, pela imitação. Esse foi o fundamento sobre o qual pôde desenvolver-se a primeira atividade pensante. Também agora é novamente a linguagem, a palavra, que proporciona ao pensar a oportunidade de passar por uma primeira metamorfose e assumir um novo caráter. A criança só pode compreender com a ajuda da palavra falada. Só pode compreender ao falar ela própria. Nesse período, muito deveria ser-lhe contado, sem abstração, sem nexo, com qualquer finalidade utilitária, mas com muita fantasia, vida e ação. Contos de fadas e fábulas, bem como a matéria de ensino basada em narrativas, podem constituir o alimento adequado. O próprio professor deve ser um artista da fala, criativo e cheio de poesia. Então, ele cativará as crianças e lhes dará algo imperecível para todo o seu caminho de vida. Ao ingressar no ensino fundamental, a criança não é uma página em branco. Durante a primeira fase de sua vida, ela já assimilou, por imitação, a moralidade de seu ambiente familiar. Cabe ao professor desenvolver o que assim foi preparado, mas ele só poderá fazê-lo por meio da palavra, pela narração e pelo convívio diário. De modo algum, contudo, ele deveria pôr-se a moralizar, pois é aí que se produz ácido moralínico na alma infantil. Deveria, isso sim, introduzir de modo artístico e criativo, no mundo interior da criança, grandes e pequenas verdades da vida. Ao mesmo tempo em que o pensar se retirou do reino das percepções e começou a viver no mundo próprio, a capacidade de recordar ampliou-se e tornou-se contínua. O Dr. Zeilmans van Emschoven já fez ver que o relembrar da criança sempre preserva um elemento de ocasionalidade.
Apenas determinados acontecimentos são relembrados, mormente os que tiveram forte envolvimento de emoções e cobiças. Por isso é que a criança pequena enfrentava cada dia de sua existência com renovada alegria de viver. Agora que ela se desvia do elemento presente, das percepções e se entrega ao da representação mental, surge a relação entre as imagens da representação e da recordação descritas pelo autor em seu livro Die Menschliche Alma Humana. Ele fala aí, ó, tem um termo que ele usa aí, e eu estou até procurando aqui, eu me perdi, que é termo cunhado por Nietzsche. Ah, é Ele é o falou, ácido moralínico. o ácido moralínico, isso, ácido moralínico. É É alma interessante, né, infantil, né? essa expressão, né? Quer dizer, ele fala que o professor, e aí também a gente pode estender para o adulto, né? Deveria aproveitar essa fase toda da criança e, através da fala, mas uma fala mais poética, né? Mais artística, criativa, mas sem trazer uma moralidade que vai ser mais importante à frente. Senão você cria aí o que ele fala, esse ácido moralínico, né? Da ideia de uma coisa destrutiva, né? Que Uhum, esse é o termo que o Nietzsche cunhou, ácido moralínico, né? Então, não é com prédicas morais que você vai. É pela conduta, na realidade. Mas, assim, a moral está presente. Mas não ficar, né, introduzindo uma coisa que é ácida, né, que vai ser destrutiva para a criatividade infantil. sim. A criança ainda não percebe a perda do paraíso infantil, pois ainda vive com seus sentimentos em sua primeira fase evolutiva. Só começa a vivenciar também essa perda quando a vida dos sentimentos igualmente atravessou uma metamorfose. Os 3 primeiros anos escolares formam um período que, do ponto de vista psicológico, pode ser considerado uma unidade. É uma época incomumente feliz. Tudo concorre para conduzir a criança a um estado harmonioso e equilibrado, de um modo que jamais se repetirá na vida posterior. As energias da vontade, ainda fortemente dominadas pela fantasia, apoderam-se com gosto do pensar em desenvolvimento. Abre-se à criança um novo mundo ao qual ela se entrega com veneração. Esses 3 primeiros anos não trazem, via de regra, problemas ligados à ordem. O docente goza de autoridade ilimitada e a criança segue de bom grado sua orientação. Tanto maior é, com isso, a importância do programa de ensino e a responsabilidade do professor. Não é difícil levar a criança a desenvolver em curto prazo suas capacidades de abstração, bem além do que psicologicamente se justifica. Será justamente a criança moderna e precoce da cidade que assimilará com prazer uma matéria intelectual. Porém, é precisamente a essa criança que falta o contrapeso de um ambiente natural, e é ela que mais necessita de um despertar e desenvolver das forças criativas relacionadas com o sentimento e a vontade. Nesse ponto, porém, o atual sistema de ensino não está à altura de sua tarefa. O ressecamento intempestivo das fontes de forças criativas produz quase irreparáveis no contexto do desenvolvimento geral de sua personalidade. Toda metamorfose posterior na vida anímica deve alicerçar-se nos estados evolutivos precedentes. Voltaremos a esse problema mais detalhadamente e sob uma nova luz ao falarmos no capítulo ulterior da metamorfose de forças do crescimento em forças anímicas. Quem, como médico escolar,
ou psiquiatra infantil olhar em redor, verá estarrecido realizar-se uma mutilação da vida anímica das crianças. Nesse caso, fica ressaltada a diferença entre alunos da cidade e da zona rural. Estes últimos dispõem de reservas maiores, podendo manter muito melhor o ritmo normal de seu desenvolvimento, não obstante a igualdade de currículo. Uma pedagogia que se propõe a formar para a vida seres humanos, na plena acepção da palavra, deveria almejar, na metodologia dos 3 primeiros anos escolares, satisfazer e dirigir as necessidades intelectuais dos alunos de um modo tal que, ao mesmo tempo, fossem alimentadas as forças da fantasia criativa. Isso não significa que, ao lado do ensino intelectual, deveria haver aulas complementares de contos infantis, trabalhos manuais, modelagem e ginástica rítmica. Cada aula curricular deveria ser impregnada por um espírito artístico. Isso exige muito da pedagogia, mas acaso a profissão de pedagogo não é uma das mais importantes no convívio humano? O pedagogo contribui essencialmente para a formação da sociedade nas décadas seguintes. Acaso não E, se tem Eliane, só um minutinho. Aqui é uma, um momento de reflexão interessante, né? Porque o que ele fala é Uhum. que não deveria ter aulas separadas. Acho que pensando bem na pedagogia Waldorf, isso realmente tem que estar junto, né? Mas quando a gente pensa que a maior parte das crianças não tem isso, né? Vem de uma escola que não leva, e aqui não é uma crítica à escola, mas assim, você não leva em consideração todo esse processo de desenvolvimento interno, né? Então, de alguma forma, é necessário que a criança seja estimulada fora da escola com essas características. E o que a gente vê hoje em dia também é que é bem complexo, né? A, uma escola Waldorf preza, né, por ter um ambiente natural, ter árvore, tem todas essas questões, né? Isso é uma coisa bem importante. Muitas escolas hoje em dia são bem fechadas, né? São bem prédios. E a criança sai da escola, volta para casa, que também é um prédio, que também é uma área fechada, né? Então, como que é uma pergunta, né? Como que agora os pais, né, podem também apoiar esse desenvolvimento num tempo onde tudo é muito mecanizado e onde também muitas crianças ficam presas à televisão, a aparelhos, né? O tablet, o celular, tudo que você tem, que só vai matando toda essa criatividade, toda essa vida ainda que está em transformação, né? Não sei quem tem criança ainda nessa fase, ou netos, né, queira comentar alguma coisa, ver se tem alguma, o que que percebem, né? Até você, Eliane, como professora, né, também. Eu vou te falar da experiência que eu vivi no meu projeto, né? Que eu vou, vou Uhum. apresentar para vocês. Nós fizemos numa escola do interior e eu fiquei impressionada, porque é uma cidadezinha bem pequenininha e a escola é uma escola infantil até os 7 anos e ela toda fechada desse jeito que você falou. E todos os brinquedos que tinham eram de plástico. Não tinha um brinquedo de madeira, um balanço. Então, o que que eu tenho observado, até porque a minha família mora no interior também, e eu vejo os meus primos criando os filhos pequenos e pensando assim: não, ela tem que usar o celular porque ela não pode ficar para trás do que o pessoal da cidade. Então, ele fala que essa diferença da zona rural com a cidade, mas está tendo um desequilíbrio, né? As pessoas, e nós até sugerimos nessa escola, a escola é toda cimentada, e tem um rio que passa dentro da cidade, tem um parque. Eles não vão lá brincar com as crianças não têm oportunidade. Nós até sugerimos e ficamos de voltar dali um tempo
para ver se houve alguma mudança, fazer uma avaliação mesmo, sabe? Porque não tem, a zona rural quer ficar igual à cidade e os meninos da cidade não têm, né? Essa fantasia, esse brincar, né? Muitos ficam dentro de apartamentos. Eu trabalhei em escola Waldorf, né? Aqui em Belo Horizonte, eu vi a diferença das crianças que, que têm essa oportunidade de estar brincando na natureza, que com uma folhinha eles fazem várias coisas, com um toquinho de madeira, que eles brincam ali, né? A fantasia, ela é assim, super. Eles criam muita coisa com um toquinho que acham no meio do mato, né? Eles brincam, eles vivenciam, e as outras crianças não têm. Então, é muito. Aqui em Belo Horizonte, são poucas escolas Waldorf, né? E não temos realmente essa. A questão é não deixar o filho para trás no interior, né? Aí os meninos têm que ter celular, têm que ver televisão, têm que ter essas tecnologias. E aqui eles têm, mas também não fazem nada, né? Não tem onde buscar ajuda. Os meninos fazem aula de inglês, fazem aula de judô, né? Balé, mas a criatividade não tem. Eles têm uma rotina de horários, né? Mas e aí, onde que está a atividade artística, a criatividade? Eu preocupo muito com isso. Então, o que você fala é que lembra que esse livro foi escrito nos anos 70, né? Então, e também numa outra realidade, a realidade europeia. Mas o que a gente percebe é que, então, existe uma piora, né? Porque até no interior você está vivendo uma vida que é uma repetição da cidade, né? Você falando agora, eu me lembro, né? A minha filha está sendo como auxiliar de sala aqui na escola Waldorf e há 2 semanas eles fizeram tipo que era a noite do pijama que a gente fazia quando era criança, né? Só que Uhum, acampando. Então, na própria escola tem lá uma área que é um campo de futebol, né? Um campo gramado, e as crianças foram, né? Naturalmente tinham pais presentes em tudo, e essa sala acampou, passou a noite lá, né? E aí no outro dia eu conversei com a minha filha, que estava morta, né? Porque fica tomando conta das crianças, mas ela falou assim: as crianças adoraram, né? Porque isso essa é a realidade de estar na natureza, né? Então é isso que falta realmente, né? Infelizmente você tem isso que você falou, você vê muitas crianças que são quase pequenos adultos, né? Que saem de casa com o pai de manhã e voltam só ao final da tarde, final porque da tem tanta tarde. coisa cognitiva, mesmo que tenha aula de judô, como você falou, pelo menos é uma atividade, né? É, Mas é assim também, a gente tem que pensar assim, o que que é a criatividade? Como que a criatividade pode ser ainda é, alimentada, porque depois, cada vez mais, essa criatividade ela é morta porque tudo que é apresentado para nós está pronto. E essa é uma dificuldade que as pessoas atuais não percebem, né? Porque tem essa ideia da facilidade. Então, está tudo pronto, é mais fácil. Mas o tudo pronto, mais fácil, você vai perdendo. É como você pensar assim: eu não vou mais fazer exercício físico porque tem carro, que tem máquinas que fazem tudo. E aí você vai enfraquecendo os músculos. E o músculo mental, digamos assim, né, fazendo uma comparação, também é a mesma coisa, né? Se eu tenho tudo prático e pronto, eu não vou estimular isso. E o que é pior, é mais fácil você dominar essa pessoa como adulto no futuro do que uma pessoa que tenha criatividade e pensa por si, né? Então, é bem preocupante isso, né? O que está por trás? Qual o interesse maior, né? O Ivan e a Zuleika queriam falar. Ivan, você pode falar, por favor? Não sei se o Ivan deve ter. Ah, tá. Ivan? Nós não Bom, estamos te ouvindo. O eu tenho visto aqui, né? Ah, tá ouvindo? que você fala é no interior, né? Você está em Desculpa.
Você está no interior também, né? Quando você fala tendo visto aqui, eu acho que ele deve estar com problema de áudio, né? Ivan? Sim. Então, Ivan, enquanto a gente espera ele se organizar, Zuleika, você quer falar? É muito interessante. Zuleika também está Zuleika também está com. tá com dificuldade. É, mas todos vocês Porque eu tá vejo funcionando. neles justamente essa força anímica, criatividade, até as lados de não dominar. Eles não são fáceis, não vou, mas não quero. Então é Zuleika, muito desculpa. bonitinho. Zuleika, É igual eles Zuleika, na você está hora nos de ouvindo? Zuleika, você está nos ouvindo? Porque para nós a sua fala está entrecortada. Ah, É, tivemos aí. Ela caiu também, né? O Ivan caiu Já e ela caiu. caiu. Ah, voltaram. Deixa eu ver se o Ivan que voltou, se ele conseguiu, antes de você falar, Zuleika. Porque, Ivan, você conseguiu se reconectar aí? Agora dá para ouvir? Dá para ouvir, Sim, dá para ouvir. Pode falar. É, aproveitando a fala da nossa colega, né? Que ela falou que as crianças do campo querem ficar igual às da cidade, né? E eu vejo assim com muito pesar o que está acontecendo hoje, porque as crianças saem às 4 horas da manhã para ir de ônibus para a aula começar às 7h30, 8 horas e voltam às 14 horas, ou seja, para ter 3, 4 horas de aula, elas investem 10 horas do dia. E perde justamente aquela parte de, digamos assim, que a nossa colega falou, árvore, rios, um pedaço de pau, e fica só 3 horas aproximadamente para ir, 3 horas para voltar dentro de um ônibus, sacolejando, às vezes com criança, uma perturbando a outra, às vezes uma quer dormir, aí dá uma balançada no ônibus, porque as ruas, as estradas são esburacadas, aí machuca a testa. Então eles perderam a oportunidade de ter essa convivência rural. Eu tenho visto isso e eu tenho conversado com algumas pessoas lá. Ninguém quer mudar isso. Olha, é triste, mas ninguém quer mudar essa situação de levar as crianças do campo para a cidade para ter aula. Obrigado, Ivan. Zuleika, você ia falar então. vamos ver se dá para. Tá escutando? Tá, agora sim. sim. É que os meus netos, eles moram com a mãe no interior, num sítio. E sempre preocupou muito, né, escola, conhecimento, mas esse estudo também mostrando muito assim, e eles estudam, os danadinhos já estão falando até inglês. É, mas eu vejo como eles moram nesse sítio, tem lagoa, e me apavora ver os vídeos, sabe? A falta de juízo. Mas ao mesmo tempo é muito bonitinho, a criatividade, tudo que pegam, inventam uma história. Às vezes eu estou tomando um sol e sento do meu lado e fala. Eu nem entendo às vezes. Mas é muito criativo. E agora eles estão botando isso no papel, escrevendo, fazendo livros. Aí eles fazem, grampeiam, colam, faz figurinha, faz tudo. Vovó, olha, lê a história. Aí ele lê a história para mim. É muito bonitinho. Aí me dá uma tranquilidade de ver, entendeu? Que tem esse lado anímico que está sendo muito reforçado, essa criatividade. É muito bonitinho. Bonitinho que já está com 10 anos e ainda é super, sabe, super leve. Não tem essas coisas de. Igual o menino de 10 anos de cidade só quer saber de coisas de adulto. Não, é bem malandrinha ainda, bem boboquinha, muito legal. Bom, que bom.
ainda preservada, né? Bom, Já ainda. vamos. Que legal. Eliane, vamos continuar então? Vamos. Acaso não se tem repetido constantemente há décadas a queixa de que são poucos os indivíduos originais e criativos a saírem das escolas? Não existe uma estarrecedora tendência a entregar-se ao instinto gregário e à propaganda? Esse mal deve ser atacado pela raiz. Ora, essas raízes podem ser encontradas numa proporção muito significativa, já nos 3 primeiros anos do ensino fundamental. Nosso sistema educativo atual repousa excessivamente na reprodução mental. Somente as capacidades mentais reprodutivas são treinadas nos ensinos fundamental e médio. O aluno repete o que lhe é mostrado e decora o que está nos livros. Apenas ocasionalmente é que algumas composições apelam, no ensino médio, à própria capacidade criativa. No entanto, é perfeitamente possível estruturar, desde o início, o ensino de forma que as crianças não precisem apoiar-se unicamente na memória. É preciso que elas assimilem e transformem a matéria dada. Pode-se contar algo ou dar uma aula de geografia ou história, limitando-se a verificar se os alunos sabem sua lição e são capazes de reproduzi-la. Mas também se pode exigir que façam um desenho daquele acontecimento que, em toda a matéria dada, impressionou-os mais profundamente. Aí é interessante observar qual o conteúdo escolhido e como foi aproveitado. O aluno cria visualmente o que assimilou, ouvindo, ou então expressa numa composição, por meio de palavras, o que observou vendo. Nesse caso, se evita a reprodução direta do que foi ouvido ou visto, promovendo-se uma ligação com a matéria em camadas mais profundas da alma. A memória também é treinada dessa maneira, em escala suficiente, e forças criativas, sentimentais ou volitivas são estimuladas quando a matéria é novamente exposta sem haver reprodução. O ser humano de hoje é educado tão profundamente para a reprodução mental que só pode exprimir como adulto as opiniões que lhe foram servidas prontas. Não será essa uma das causas das grandes catástrofes que têm ocorrido ao nosso redor? Reprodução mental ou apelo a forças produtivas. A educação escolar deveria dedicar-se a uma análise profunda desse problema. A criança normal conquista, durante esse período, seu próprio mundo com um entusiasmo cada vez maior. Trata-se de um mundo protegido pelas forças sentimentais centradas no próprio ser. Ainda existe entre o mundo exterior e o interior o véu colorido da própria fantasia. A criança vive em seu pequeno reino, sob muitos aspectos comparável ao mini-principados do século XVIII, na Europa Central e na Itália, que foi, né, que é nesse reino aí que ele, cujos limites podiam ser percorridos pelos príncipes ou duques, num passeio matutino. Nesse mundo, em miniatura, a vida era tão agitada quanto num grande estado. Praticava-se uma política exterior e internamente existiam problemas financeiros, sociais ou de comunicação tão reais para os interessados quanto as questões de Estado para as grandes nações. Para a criança, os problemas de seu reino infantil são extremamente sérios, constituindo um treino para a verdadeira vida posterior. Assim como a criança pequena precisa de material para exercitar suas mãos,
A criança em idade escolar precisa de material de exercício para toda a vida anímica, e não exclusivamente para o departamento do intelecto. Já falamos da importância dos contos de fada. Isso também vale sem reservas para este período. Enquanto de início a criança apreciava os contos mais simples, agora se abre para ela o mundo inteiro. Complexo, multifacetado e cheio de fantasia real, em cujos milhares de detalhes e acontecimentos ela vive como num pavilhão panorâmico com vidraças coloridas. Toda a incompreensão pelo significado dos contos de fadas se reflete na seguinte afirmação da mãe de uma criança de 7 anos com atraso no desenvolvimento. É verdade. Vendo como ele ainda se interessa por contos de fadas, percebo que está atrasado. Nossa convicção é justamente de ser esse um sintoma esperançoso para as futuras perspectivas de sucesso. Numa criança de 7 anos, o interesse por conto de fadas é algo perfeitamente normal. Muitas, porém, não recebem esse alimento e olham para os contos com um desprezo precoce, resultado da imitação dos adultos de sua redondeza. O próprio educador deveria inventar, além dos contos, pequenas obras de arte narrativa em que vivesse o grande mundo com sua primavera e seu outono, com o sol, as nuvens e a chuva, com pedras, plantas e animais, tal qual nas fábulas. Quem tem filhos e é capaz de reproduzir o espírito de sua própria infância, sabe que os contos mais bonitos são sempre aqueles inventados pelo próprio narrador. Eu ainda fico grata ao meu tio que, em suas visitas periódicas, contava-nos a história contínua e interminável do Eduardinho Atrevido. Pois bem, crianças, vejam só o que aconteceu hoje ao Eduardinho. Era assim que a história costumava começar. E as crianças já se punham sentadas, escutando, trêmulas de tensão. Depois de tomar o rumo já mencionado, o pensar se desenvolve, nesse sentido, até a puberdade. Entre mentes, porém, em outras áreas da alma infantil, ocorrem reviravoltas que abalam o harmonioso conjunto dos primeiros anos escolares e atuam sobre o mundo das representações mentais das crianças. O primeiro será descrito a seguir. Adriane, acho que já. Hoje é interessante pararmos por aqui, porque vai começar uma nova etapa, né? Que nós vamos fazer então Uhum. no próximo sábado. Lembrando o último sábado, né, desse nosso primeiro semestre aqui, dessa primeira etapa. E é bem interessante isso, né, porque chama a atenção aqui do fato que para o adulto inventar contos e pequenas narrativas, ele precisou também ter sido alimentado na infância, né? Então, quando a gente percebe como que a coisa vai ficando cada vez mais grave, porque os adultos já não sabem mais contar, né? Muitas vezes não sabem mais contar, não foram orientados criativamente, né? Então é um encadear, né? Que vai apagando tudo isso, né? E vai criando isso lá na frente, ele vai falar, né? Não vou me lembrar agora exatamente o termo que eu já li isso antes, mas é aquelas pessoas que são previsíveis, o adulto previsível, porque ele não tem, como não teve criatividade, ele vai sendo ensinado de uma forma, né? Em caixinhas. Então, você tem muitos adultos previsíveis. Então, essa é uma questão, né? Como diz uma vez um sacerdote da comunidade cristãos, né? O maior ato de rebeldia é você pensar por você mesmo. E isso é cada vez mais complexo, né?
Você vê hoje em dia, né? As pessoas, tem pessoas assim que são totalmente direcionadas pela mídia, né? Pela mídia, o jornalismo que deveria, não sei se tem algum jornalista aqui, mas o que a gente viu nos últimos tempos, né? Foi a perda da inocência em relação ao jornalismo de algumas para algumas pessoas, né? Assim, que a gente fala assim, as informações são todas manipuladas, não todas, eu digo assim, mas tem muitas e muitos É, interesses, mas tem pessoas que acham que isso é a pura verdade, né? Então, provavelmente por quê? Porque nunca questionaram. Eu posso até ouvir uma coisa e concordar, mas eu trabalhei internamente, né? E se eu fico só repetindo coisas, a gente vê isso, pessoas que repetem notícias que depois você fala, mas isso não é verdade. Aí a pessoa cai em si, nossa, isso não é verdade, mas nem pensou antes, né? E a rapidez de hoje faz com que isso fique pior ainda. Antigamente, se eu fosse contar um fato para a Eliane, que mora, eu estou aqui em Jundiaí, ela mora lá em Belo Horizonte, eu escrevi uma carta, né? Tinha um tempo. Hoje eu recebo uma notícia, verdadeira ou não, clico no botão e ela já recebe imediatamente lá. Então, tudo isso que parece que é realmente uma vantagem, né, para o ser humano, não podemos negar isso, mas por trás está escondido também a incapacidade temporal de amadurecer as realidades, né? E a criatividade, a fantasia, né, ela precisa de tempo, né, para ela se criar, né? Então, é uma coisa não para a gente desesperar, mas assim, para estar atento, né? E é pro- principalmente na família, sempre que possível, né? Nem sempre a gente tem esse controle, né? Você vê, às vezes, parentes, né? Foi comentado aqui, né? Ah, vamos ter que dar o celular, porque senão a criança vai ficar atrasada em relação aos outros da cidade, né? E sempre foi essa questão, né? Quando meus filhos eram pequenos, a gente procurava dar brinquedos mais naturais. E sempre tinha alguém que dava, um parente que dá os brinquedos da época. Você não tem como escapar disso, né? Mas como que você controla, como que você equilibra esse processo, né? Bem, enfim, né? Eu acho que é bem interessante assim toda essa observação, né? Lógico que a gente nunca pode deixar de perceber que estamos imersos numa cultura que também tem a sua evolução, em alguns casos uma involução, mas é o que acontece, né? E saber é o que, não é que você vai se contrapor e sair aí criando também crianças totalmente fora da realidade da sua vida, que também não é saudável, mas como que a gente consegue equilibrar, né, esse aspecto. Não sei se as mães, temos ainda uns 2 minutinhos, se as mães querem comentar alguma coisa, eu, fale, Cíntia. sim, né? Eu aqui com os meus dois, eu estava lembrando, quando eles eram pequenos, eu lia bastante histórias para eles, né? E lia quando a Lorena tinha já uns 9, aí eu li uma coleção que era de aventura, acho que chama Doutora Quest, não sei se alguém conhece. E era muita fantasia, mas assim, tinha herói, né? Enfim, até eu, quando eles dormiam, eu depois continuava lendo porque ficava interessada. E sempre foi assim, né? E agora ela está no ensino médio, está numa escola, não é Waldorf, né? Uma escola tradicional, mas eu vejo como ela tem facilidade para redação, assim, e ela tem muita. Que os temas, né? Hoje em dia, não sei se tá todo mundo a par, assim, mas os temas de redação, você olha, você não consegue nem saber o que a redação está pedindo, assim, porque é muito complexo, né? Mas ela dá um jeito e ela consegue se desenrolar, assim. Eu consigo perceber a capacidade de criação, sabe? Da criatividade dela conseguir formar ideias, né? E ter um pensamento organizado também. E eu acho que é muito dela mesmo, próprio, né? Mas eu vejo que isso que ela viveu
na adolescência não, na infância, né? Além da vida que a gente tinha, morava em casa, enfim, toda aquela coisa de interior. Hoje ela devolve, né? Assim, ela coloca isso na vidinha dela, sendo bastante criativa, você não tá fechada, sabe? É bem interessante, assim, de ver. Bem, obrigado. Bom, chegamos às 9h30. Vamos encerrar a nossa atividade aqui hoje. Um bom final de semana para vocês. Até o próximo sábado, né? Só reforçando, né? O próximo sábado seria. Nós vamos fazer continuidade da leitura aqui, mas interromperemos por 4 semanas depois. Tá bem? Para nosso um descanso, uma pausa, né? Que é importante também para assimilar tudo que a gente tem, tudo que nós temos lido aqui. Novos Bom, conhecimentos. obrigado. Bom Bom final de fim de semana. semana. Tchau, Obrigada. Um Final de Boa abraço, semana, tchau, até a semana. obrigado. próxima. obrigada. Obrigado. Tchau. Tchau.